fala assim: não descobre a nudez do seu pai, a nudez da sua mãe, do seu irmão, da esposa do seu irmão. Para mim, tava falando tipo assim: não fale da vida dessa pessoa, porque é a sua mãe, é o seu pai, sabe assim? Eu tava pensando nesse sentido. Aí você foi lendo, fui falando, não, mas é assexual, mas caberia também nesse pensamento que eu tava? Talvez sim, porque a família é importante e seria, só que aí é abominável, né? Então, é bem mais além do que eu estava pensando. Então, não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Gratidão, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito, Pai. Tudo que o Senhor fez, Pai. Tudo que o Senhor está fazendo, Pai. E vai fazer por nós, Senhor. Pelo seu cuidado, pela sua misericórdia, Pai. Pelo ensinamento, Senhor. Por tudo que o Senhor tem nos entregue, Pai. Revelado aos nossos olhos, Pai. Que nós possamos ter discernimento, Pai, humildade, coragem, Senhor, para receber cada palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, Senhor, que o Senhor tem ministrado a cada um de nós, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, Senhor, nos protegendo, Senhor, guardando, Pai, sobre o seu manto sagrado, Pai, guardando sobre a sua armadura celestial, Pai. Revista-nos, Pai, da sua proteção, Pai. Obrigado, Pai. Coloca, Pai, o capacete da salvação, Pai, sobre nós, Senhor, proteja nossa mente, Senhor, que não tenha nenhum espírito de medo, Senhor, que queira nos afetar, Senhor, que nós estejamos, Pai, protegidos, Pai, sobre sobre tudo aquilo que o Senhor possa colocar diante de nós, Senhor. Coloque seus anjos, Senhor, batalhando, Pai. Nós sabemos que essa guerra é espiritual, Senhor, que nós estejamos preparados, Pai, mentalmente, emocionalmente, Pai, para resistir, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Esteja conosco, Pai, nessa manhã de hoje, Senhor, nos guardando, Senhor, nos abençoando. E trata, Pai, trata cada um, Pai, trata o coração de cada um, Pai, que nós estejamos um coração mais amoroso, Senhor, um coração mais misericordioso, Senhor, assim como o seu, Senhor. Que nós possamos, Pai, cada vez mais, Pai, identificar aquilo que precisa ser curado, Pai, dentro de nós, Senhor. Obrigado, Pai. Cuida dos nossos familiares, cuida da nossa família, Pai, proteja a nossa casa, Senhor. Proteja o nosso lar, Pai. Que nessa manhã de hoje, Senhor, o Senhor esteja presente conosco, mais ainda, Pai, que nós possamos, Pai, ter o discernimento, sensibilidade, Pai, para sentirmos cada vez mais a Sua presença, Pai, de uma forma intensa, Pai, e profunda, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, que hoje, Pai, nós tenhamos um dia maravilhoso, Senhor, nessa célula que teremos hoje, Senhor. Que pessoas de bem, Pai, pessoas que têm um coração, Pai, aberto para receber, Pai, as suas sementes, Senhor, elas possam se aproximar, Senhor, que seja um ambiente, Pai, de evangelização, Senhor, um momento onde as pessoas possam receber, Pai, as suas sementes, Pai, num terreno fértil, Pai, que possa germinar, Pai, que possa transformar as nossas vidas, Pai, e que muitos frutos, Pai, muitos frutos, muitas outras almas, Pai, possam ser impactadas, Pai, através do seu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Amém. Então, estamos aqui no capítulo de Levítico, capítulo 18, né? Vou fazer a leitura aqui para a gente. Então, disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitates, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã
filha de teu pai ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, e ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho. Não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que ele seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Aqui depois vai falar das uniões abomináveis. Então, Levítico 18, versículo 19. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moleque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não se deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, um capítulo bem forte, né? Ele fala sobre relacionamento, fala sobre incesto, né? Fala sobre relação com parentes, né? E, e Deus aqui vem falando sobre a família, né? Sobre manter a integridade da família, né? Sobre não misturar, né? Atos que eram feitos pelos povos, né? Que viviam em Canaã e no qual desagradou a Deus, né? Durante muito tempo, né? E ele diz aqui que o povo foi até vomitado, né? No qual vomitou, né? Depois ele fala aqui das uniões abomináveis também, né? Fala de algumas coisas aqui. Eu tenho algumas anotações, eu vou passando aqui para a gente refletindo um pouco mais sobre cada ponto. Aqui então em Levítico 18, né, no começo aqui no versículo 1 ao 5, ele fala, né, não copiar o Egito, né, de onde saíram, né, e não copiar Canaã para onde estarão indo.
Então, lembrando que eles estavam ainda no deserto, né? Então eles ainda não tinham chegado lá em Canaã, né? Mas Deus já vinha alertando eles, né? Para que não se misturasse com o povo de lá, né? Não misturasse o caminho. E não era que racismo, não era porque Deus queria que o povo fosse simplesmente evitado porque não era racial, né? A questão era a questão de preocupação de Deus realmente manter o povo íntegro, né? Para que o povo não se desviasse, né? Justamente manter o povo de Israel foi um povo selecionado, né? Então Deus usou o povo de Israel para passar os primeiros ensinamentos, né, daquilo que é certo e o que é errado. Se Deus não tivesse trazido essa rigidez, eles teriam se perdido, né, diante teriam se contaminado, né, com os ensinamentos, com idolatria, com o paganismo, né, diante dos povos que habitavam naquelas regiões, né. Então, Deus vem trazendo várias instruções aqui, ó, não copiar o Egito de onde eles saíram, né, que é em relação à idolatria e tudo mais, né? E não copiar Canaã para onde estavam indo, né? Canaã também é um povo pagão, né? E cheio então que a santidade não é cultural, né? Moralidade não depende de ambiente, né? O padrão é o caráter de Deus, né? Então falando que mesmo eles indo para Canaã, né? Que a moralidade deles tinha que, né? Ser eles teriam que ser íntegros, né? E que o padrão deveria ser o caráter de Deus, né? E uma outra coisa que fala muito nesse capítulo, né, que é descobrir a nudez dele, né, descobrir a nudez do pai, descobrir a nudez da mãe, né, e descobrir a nudez de alguém, aqui se a gente for ver no versículo, aqui no capítulo 20 versículo 11, significa, aqui está bem claro, ó, o homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Então, aqui segundo Levíticos, né, diz aqui que quando a pessoa deita com a gente for lembrar, se a gente lembrar lá em Noé, né? Se a gente lembrar em Noé, o filho dele foi o Cã, né? Que descobriu a nudez do pai, lembra? Que a gente até discutiu naquela época, pô, será que ele fez alguma coisa com o pai, né? Tem alguns autores que dizem que ele possa ter feito até alguma coisa com a própria mãe dele, né? Porque quando você descobre a nudez do pai é porque você se deitou com a mãe, né? Quando você descobre a nudez da mãe é porque você se deitou com o pai. Então, ou com a própria pessoa, né? Bom, enfim. E também isso aqui é aqui ChatGPT falou que era uma expressão judaica, hebraica, né? Mas na verdade acho que nem é uma expressão, tá na própria palavra, né? Levíticos 20, versículo 11 fala disso, né? Que você descobrir a nudez, né, de alguém é se deitar com a pessoa, né? Ou com os cônjuges, né? Então, aqui, santidade não é cultural, moralidade não depende de ambiente, né? O padrão é o caráter de Deus. Descobrir a nudez de alguém é uma expressão para relação sexual, né? E talvez seja um eufemismo aí, que é uma maneira mais leve de dizer isso, né? Então, para que eles não dissessem que relação sexual tal, né, eles acabam usando essa expressão aí, né? De que é descobrir a nudez de alguém, né? Preservar a estrutura familiar, essa é a intenção, né, dessas leis, né, evitar confusão de autoridade também, né, impedir corrupção moral dentro do núcleo, né, da aliança, né. Então, Deus protege a família como base espiritual e social do povo, né. Aqui no versículo 19, né, fala aqui da relação durante a menstruação, né? E isso aqui é ligado à pureza ritual, né? Que tem lá em Levíticos 15 falou isso também, né? É uma questão também, né, de se isso se aplica hoje ou não se aplica hoje, né? E a gente lembrar que isso aqui não é uma questão moral, né? Hoje, para o cristão, isso aqui não se aplica, né? É mais uma questão, né? Então, assim, tem algumas coisas que são rituais, tem outras coisas que são morais, né? Então a gente tem esse cuidado também, né, para a gente trazer para hoje em dia, para nossa vida, né? Aí tem a questão do adúltero, por exemplo, né? Do adultério, né? Então, no versículo 20 fala sobre o adultério, né? Não se deitará com mulher do seu próximo, né? Para que tenha comportamento. Então aqui já não, aqui já é moral.
né? Então isso aqui se aplica ainda, né, dentro da nova aliança, né? Então a questão do adultério não tão proíbe claramente, né? A prática pagã também em Canaã, né? Aqui tem uma questão aqui do moleque, né, que fala aqui no 21, ó, fala aqui, ó, fala, e a tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a moleque, né? Quando a gente lê assim, parece que é não deixar nenhum menino ser arteiro, né? Mas na verdade esse moleque aqui era um deus, né, que tinha lá na época lá um pagão, e que esse moleque aqui, que as pessoas elas sacrificavam os próprios filhos, sacrificavam as crianças a esse Deus, né? Que era um tal de chamado moleque, né? E depois eu tenho as anotações aqui. E esse moleque, ele é diferente do moleque que a gente conhece hoje, né? O moleque em português não vem desse moleque, né? Esse moleque do hebraico, ele realmente vem lá desse Deus, né? Que tinha lá práticas de sacrifício infantil, mas o moleque em português que a gente conhece, ele vem, acho que é que é do país lá de Angola, né? Da África, de muito tempo, que significa menino, significa garoto, né? Mas muito tempo aqui foi usado de uma forma pejorativa em português, né? E hoje só quer dizer que é um garoto arteiro, mais espoleta, assim, né? Mas a origem da palavra, ela é diferente, né? Esse moleque aqui, que vem do hebraico, ela vem de uma origem totalmente diferente e era relacionada àquele Deus que tinha sacrifício de crianças, né? E esse moleque que tem aqui na língua portuguesa, ela tem uma origem completamente diferente, né? Até a forma de se escrever é um pouco diferente, mas o som é o mesmo, né? É a mesma coisa que a gente falar de manga, né? A fruta e manga a camiseta, né? Então, assim, é a palavra que tem diversos significados, tá bom? Aqui também fala do homossexualismo, né? Que tem abominação, né? Em relação ao homossexualismo, né? Que Deus abomina, não só o homossexualismo, fala do, né, homem deitar com homem, né, como se fosse uma mulher, fala aqui também da bestialidade, né, de mulheres se deitarem com animais também, né, então Deus vem alertando sobre essas questões que são questões morais, né, que são questões morais, né, é, questões aí que fazem parte aí do lado pecaminoso do homem, né? Que a carne, ela pode, né, trazer a pessoa para aquilo que Deus não se agrada, né? Então, para que as pessoas, né, tivessem vigilância sobre essas coisas, né? Deus diz aqui que, né, as nações de Canaã praticavam essas coisas, né? Que a terra se contaminou, né? E a terra vomitou seus habitantes, né? Olha o tamanho né? Mas lembrando, né, que Deus é misericordioso, né? Deus ama a todos, né? Então, mesmo hoje em dia nós temos Cristo, né? E naquela época também a gente tem muitos relatos aqui que na época que Deus ia realmente, né, exterminar, Deus trazia misericórdia também naquela época, né? E o que Deus mais quer é arrependimento, né? Deus, ele não quer perfeição, ele quer um coração arrependido, né? Então, eu não sei quem um dia pode estar assistindo isso, né? Mas isso serve para todos nós, inclusive para mim também, né? Que se nós caminharmos diante do Senhor, né, em pecado, né, que nós possamos nos arrepender, né, e nos prostrar a Ele, né, e Ele sempre vai estar de coração, né, de braços abertos para nos receber e nos perdoar, né? Então, que nós reconhecemos que nós temos um advogado, né, que é Jesus Cristo, que hoje, né, advoga por nós e está sempre pronto para nos defender, né? E que veio aqui para carregar toda a culpa, né? Toda a culpa que, que os nossos pecados nos ingerem, né? Aqui Israel poderia ser expulso da terra, né, prometida, se praticasse as mesmas coisas. É isso que Deus fala aqui, né? Era condição para permanecer na aliança. Então, como nós dissemos aqui no início, né? Então, Deus queria, né, veio tratar Israel, né? Veio ensinar Israel, né? Teve uma aliança também com o povo de Israel, né? E todo o passo a passo aqui Deus vem mostrando de forma é, física, né? Então, de maneira explícita, né, todos os passos que o povo deveria seguir.
hoje funciona um pouco diferente, porque hoje nós temos o Espírito Santo, então o Espírito Santo fala conosco, né? O Espírito Santo nos orienta, né, nos dirige, né? Então, vai trazendo, né, através do discernimento, nós conseguimos saber, né, aquilo que o Espírito Santo quer né, nos indicar, do que é certo, do que é errado, né? Naquela época, eles precisavam muito né, dessa orientação mais palpável, né, mais física. Então, por isso que as leis eram muito diretas e muito através de rituais, né? Você faz isso, você não faz aquilo, você, né? é, isso daqui serve para isso, então tem todas as simbologias, né? O holocausto, por exemplo, a entrega total, né? Tem lá a oferta dos cereais, né? Tem a oferta também pelos pecados. Então tem vários, tem todos aqueles, né, aqueles rituais porque trazem uma simbologia, né, para um entendimento do que Deus, né, queria ensinar para o povo, né, do que significava. E tudo isso depois, né, tem um significado hoje em Cristo, né? Que hoje nós podemos ver não através de rituais, mas através do lado moral, né? Que é dentro do nosso coração, onde o Espírito Santo vem nos guiando e nos trazendo discernimento sobre, né, do que é certo e o que é errado, né? Aqui, então, as leis cerimoniais apontavam para Cristo, né? As leis morais refletem o padrão permanente de Deus para o ser humano, né? Então, é justamente aquilo que a gente está falando, né? Que é o caráter de Deus, né? Esse é o caráter de Deus. Deus, né, quer preservação da família, né? Deus quer a integridade, né, das pessoas, né? Deus quer a integridade moral, do que é o certo, né? E tudo isso tem um porquê, né? Para que as autoridades não se percam, para que as autoridades sejam respeitadas, para que os pais, né, sejam respeitados dentro de casa, né? Para que os irmãos sejam respeitados perante os outros irmãos, né? Então, assim, toda essa profanação, né, sexual, tal, tudo isso aqui acaba, né, degradando a imagem das pessoas, né? Acaba, destruindo, né, a imagem, o caráter das pessoas. Então, Deus vem falando, né, sobre manter, né, realmente a integridade, né, da pessoa, né, perante a família, porque é a parte da estrutura social, né, é, e o que revelando justamente, né, o caráter de Deus em relação a todas essas coisas, ok? Então, a primeira parte aqui fala sobre incesto, né, fala sobre hum, a nudez né, do outro, né, e já aqui na segunda parte fala sobre abominações aqui, sobre homossexualismo, fala sobre bestialidade, né? Fala aqui sobre não se misturar com outros povos, sobre não copiar o que os egípcios faziam, né? Que foi do quais eles saíram, e também não copiar, né, as obras da terra de Canaã, né? Que era para onde eles estavam indo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles, né? Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém? É tão precioso ver o cuidado de Deus com o povo dele, que, que chega a ser assim, como que é a palavra? Independente da palavra que eu tô tentando lembrar, é o cuidado de Deus. A Bíblia também fala, né, que quando a gente recebe Jesus no nosso coração, você se torna separado. Quando eu não sei onde está esse versículo, mas fala que nós somos separados para Ele. Então, quando nós aceitamos Ele, nós ficamos separados. Eu acho que quando esse versículo, não sei se é em Salmo que tava falando, era porque Deus estava falando daí, só reforçando aí, onde ele deu isso, que o povo que ele separou para servir a ele, para ser o povo dele, tinha que ser assim. Ele deu as instruções, e essas instruções não são uma instrução qualquer, é uma instrução que é para a vida toda. Quando você estava lendo, eu estava achando, sabe, que não era para parte sexual, sabe? Eu estava achando que era para hoje mesmo, igual fala assim, não descobre a nudez do seu pai, a nudez da sua mãe, do seu irmão, da esposa do seu irmão.
para mim tava falando tipo assim, não abra, não fale da vida dessa pessoa, porque é a sua mãe, é o seu pai, sabe assim? Eu tava pensando nesse sentido. Aí você foi lendo, fui falando, não, mas é assexual, mas caberia também nesse pensamento que eu tava? Talvez sim, porque a família é importante e seria, só que aí é abominável, né? Então, é bem mais além do que eu estava pensando. Então, se você ficar pensando, é muito forte, Fábio. Santo Deus, isso aí não é brincadeira. Porque as instruções de Deus aí, e se nós seguimos, é igual como o ontem, que era o comer, hoje é a parte sexual. E aí, quando as pessoas falam, Deus realmente é perfeito e ele tinha detalhe para como o povo dele tem que ser. E por que as pessoas acham que hoje ele mudou? Que hoje o mundo pode ser como é, porque o mundo modernizou. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, ele não vai mudar. Isso quer dizer, assim como os cananeus estavam perdidos e Deus não queria que o povo dele fosse como aquele, ele deu as instruções. Hoje é a mesma coisa, nós somos esse povo separado. Se ele não quer a gente misturado com o mundo, que seria os cananeus ou qualquer outro nome que nós daria, o povo que não é o povo de Deus, igual as pessoas costumam falar, ah, eu também sou filho de Deus, mas a Bíblia deixa claro que não é assim. Nós somos todos criatura dele. Só nos tornamos filho quando os recebemos no nosso coração. Aí você se torna filho. Então, isso, você se tornar filho, te faz separado. Então, é esse povo, o povo de Deus tem que ser esse povo que não é perfeito, porque não tem como sermos, mas que segue as leis do Senhor. E as leis dele nunca vai mudar, porque Deus não muda. Deus não muda, porque que o que ele pede para nós ser vai mudar. Só porque o mundo mudou, só porque a modernidade trouxe isso, isso é melhor do que o ontem. Mas, entendeu? Aquilo que você leu aí, eu não pude participar, mas eu ouvi o relatório, né? A palavra fala que sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela usa legitimamente, é claro. A lei é boa, né? Mas para aquele que usa ela legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto e obstinados, né? Para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas e para os homicidas. Está lá em Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 10 e 11. Para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado o que me foi confiado, diz Paulo e Timóteo aqui. Essas palavras estão lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. Você pode ler que essa palavra de Deus ela nos orienta. E Gálatas 1, 11, do 3 ao 11, também fala a respeito disso. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, estou aqui diante da Tua presença, Pai. Sabendo que o Senhor está aqui comigo, como está lá com o Fábio, com a Ruth, com o Caio. O Senhor nos observa. E o Senhor hoje nos dá a lição, Pai, mais uma lição. O que devemos fazer, o que devemos exercitar no dia a dia, para que o Evangelho
venha ser proclamado. Obrigado, Pai, pelos teus ensinamentos, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fazer. Obrigado, Senhor. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Eu reconheço o Senhor em todas as coisas, Pai. Sei que o Senhor está presente no nosso meio. É o Senhor quem nos encaminha, é o Senhor quem nos ilumina, é o Senhor que nos dá o entendimento e a sabedoria. O Senhor é tudo em nossas vidas. Sem ti nada somos, nada podemos, nada temos. Então eu te peço em nome de Jesus, Pai. Continua nos abençoando, continua nos protegendo, nos guardando, nos livrando da seta do maligno, Pai. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Afasta os maus pensamentos. Afasta, Senhor, o inimigo de nós, Pai. Não permita que ele venha nos aborrecer, nos tirar a nossa paz, Pai. Oh, Deus, eu te agradeço, Senhor, que eu sei que sem ti nada posso, nada tenho, nada sou. Abençoa este dia, Senhor, abençoa nosso trabalho, abençoa as nossas intenções, Pai, que possam ser as melhores, Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados em pensamentos, em palavras e obras. Nos perdoa-nos, ó Deus. Que amanhã possamos estar aqui novamente, Senhor, no horário, sem nos atrasar, Pai, para ouvir a Tua palavra, refletir sobre ela. Obrigado, Pai, por tudo. Abençoa minha família, meus filhos, meus parentes, meus vizinhos, meus amigos, todos aqueles, ó Pai, que têm compromissos contigo, Pai. Oro pela paz de Israel, Senhor, e para o fim dessa guerra, Senhor, que se inicia, Pai. Que entre em consenso, Pai. Que as pessoas, Pai, possam compreender que o Senhor não quer guerra, o Senhor quer paz. Que haja diálogo, Senhor, para que vidas não sejam ceifadas, Pai. É o que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.